com a Malu Alencar. Malu é do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp. O centro fez uma pesquisa que aponta que houve uma queda considerável dos vínculos de emprego para pessoas com deficiência entre os anos de 2019 e 2020. A queda, gente, foi de 6,8%. As 6 principais ocupações, que daqui a pouco a gente fala quais são, perderam 7,4% dos vínculos, com destaque para atividades de serviços, escriturários, atendimento ao público e também comércio. Conjunto das demais ocupações, queda de 5,7%. Malu, boa tarde para você, muito obrigado por atender ao Estúdio CBN. Ô Malu, liga o microfone, que eu acho que o seu microfone está desligado. Desculpa. É sexta-feira, acontece, é sexta-feira, não se preocupa com isso, não. Agora sim, oi Malu, boa tarde. Felipe, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Estou aqui à disposição de vocês para poder falar um pouco sobre essa pesquisa. Ô Malu, por que será que houve essa queda tão significativa aí de 6%, quase 7%, né? O que vocês conseguiram detectar nesse estudo? Olha, na realidade, assim, no contexto nacional, né, esse período de 2019 e 2020, ele é caracterizado por uma forte crise econômica, né, em 2019 e que foi aprofundada pela crise de saúde com a pandemia da Covid-19, né? Em 2019, por exemplo, nós tivemos um baixo crescimento econômico aí, em torno de 1,2%, num cenário praticamente de estagnação econômica, né, que interfere no nível de emprego. E em 2020, teve também esse forte retrocesso, né, do PIB, que é o conjunto de bens e serviços produzidos no país, que teve um PIB negativo de 3,9%. E esse impacto negativo, logicamente, ele impacta não só no mercado nacional, no mercado de trabalho nacional, mas também em relação à nossa região aqui, a região metropolitana de Campinas. O que as empresas, Malu, podem fazer para tentar reverter isso? Há ainda muito preconceito, talvez? Há preconceito em relação à admissão de pessoas com deficiência? Isso. Na realidade, né, a população com deficiência, assim também como as outras populações, como negros, mulheres, comunidade LGBT, sofrem preconceitos em relação à sua inserção no mercado de trabalho, né? A gente vê isso através da questão dos salários, das ocupações, enfim. A população com deficiência, ela sofre, assim como esses outros grupos, né, principalmente em períodos de grave crise econômica no país. É a população que mais sofre em relação ao emprego nesses períodos, assim como eu descrevi para vocês, desse contexto que nós estamos vivendo no país. E tem também a questão da escolaridade, né, Malu? Vocês conseguiram perceber isso? A escolaridade, talvez, Felipe, é interessante, né? Porque a gente trabalha com dados, registros administrativos do Ministério do Trabalho. Então, esses registros administrativos, eles são um balizador, vamos dizer assim, eles nos fornecem o perfil de trabalhadores que estão sendo empregados tanto no país quanto em determinada região, como foi essa pesquisa que nós fizemos aqui da região metropolitana de Campinas. A grande maioria dos trabalhadores admitidos e desligados, eles têm uma escolaridade de ensino médio, né, em primeiro lugar, e de ensino superior em segundo, e em terceiro, e com o ensino fundamental. Então, essa questão de quando se diz que a pessoa com deficiência não tem escolaridade, é um mito, né? Ela não é real, porque as pessoas que foram desligadas durante esse período, trabalhadores que foram desligados nesse período, eles têm, sim, o nível desejável para as ocupações que são dispostas aí para esses trabalhadores, né? Então, essa questão de escolaridade, ela não condiz com os dados de realidade dos quais a gente trabalha.
E, bom, o levantamento desses dados não significa apenas, assim, a gente saber quantas pessoas estão no mercado de trabalho ou que foram desligadas do mercado de trabalho, mas servem também como um balizador a partir de agora para a gente tentar, talvez, alguma política pública e, enfim, a mudança de comportamento e de perfil para que as empresas passem novamente a contratar as pessoas com deficiência, né? Sim, com certeza. Eu acredito que grande parte dos problemas relacionados à admissão com pessoas com deficiência tem a ver com essa atitude de segregar, né, a inserção dessas pessoas, tanto na vida social, mas também na vida laboral. Né? Essa dificuldade que as empresas encontram em contratar pessoas com deficiência vem mesmo pelo desconhecimento, né, de não conhecer a deficiência, a condição da deficiência, das possibilidades que essa pessoa com deficiência pode contribuir e colaborar com a produtividade da empresa. Então, grande parte disso perpassa também, né, por essa questão de medo, insegurança e preconceito em relação a inserir essa pessoa no processo produtivo de trabalho. Né? Eu acho que grande parte dessas limitações, né, em relação à dificuldade das empresas em inserir essas pessoas, elas podem ser ajustadas, né, através da acessibilidade, da adaptação razoável. Além disso, pode ser feito também, né, a integração de forma respeitosa com essas pessoas, através do quê? Da sensibilização do quadro funcional da empresa, do respeito e convivência junto com os demais trabalhadores. E uma outra coisa que eu acho que também seria importante era manter, né, a coibição e repressão a qualquer tipo de discriminação e preconceito dentro da empresa. Acho que o conjunto desses fatores ajudariam sobremaneira a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Ainda temos muito a andar nesse sentido, né, Malu? Sem dúvida, mas eu vejo que nós podemos estar contando, por exemplo, com os postos do Sistema Nacional de Empregos, do Cine de cada cidade, né? Antes da gente poder fazer essa entrevista, foi colocado aí a disponibilidade de vagas e de cursos do próprio CEPAT aqui de Campinas. Então, eu acho que através do apoio dos entes públicos, das escolas, e entidades que representam a pessoa com deficiência, existem ONGs também que atuam na defesa desses direitos e que podem ajudar também na intermediação dessa força de trabalho, né? E nós também temos, talvez grande parte das empresas desconheçam, nós também temos financiamentos, né, para que essas adaptações, financiamento público do BNDES, por exemplo, que podem favorecer esse programa de inclusão com essas medidas de acessibilidade e adaptação razoável para que essas pessoas possam conviver com os outros trabalhadores em igualdade de condições, né, tendo toda essa sofisticação, vamos dizer assim, e essa responsabilidade social das empresas em relação a essa população que também tem o seu pleno direito ao trabalho, assim como todos os outros brasileiros. Malu Alencar, muito obrigado por ter atendido a equipe do Estúdio CBN. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado, bom fim de semana para você. A gente conversou com a Malu Alencar, do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, falando sobre a questão aí do emprego para pessoas com deficiência. Vamos chamar a Celina Silveira.